Dose de energia número 213. Como ajudar os outros. Oi, gente, tudo bem? Andréia Brito aqui, do meu Instagram, @dea.brito, ou meu site andreabrito.com, onde você pode buscar mais informações. Muito obrigada por estar aqui novamente. E hoje eu queria trazer um assunto que eu achei muito interessante, sobre uma história, sobre como ajudar os outros. Eu queria que você pensasse agora em alguém que tá sempre causando problema, alguém que tem um comportamento que você não gosta, alguém que tem problemas, às vezes, com bebidas, com drogas, que não tá legal e que isso acaba afetando, né, a tua vida. Pensou em alguém? Pois bem, saiba que muitas pessoas estão pensando você como essa pessoa. Parece meio assim, maldoso do meu jeito de falar, mas na verdade é um exercício pra gente se colocar na frente, pra se colocar como se você colocar na pele da pessoa, né? Como que essa pessoa está se sentindo. Porque muita gente acha de tudo isso, uma pessoa que não tem um comportamento legal, que tem alguns transtornos, não sei o quê, a gente pensa em outras pessoas e tem pessoas às vezes que estão pensando isso da gente. E teve uma história muito interessante que o Dr. Wayne Dyer estava contando sobre a filha dele. Ele tinha uma filha dele na época de adolescência que não passou por bons momentos. Ela andava sempre muito revoltada, ela tinha comportamentos que acabavam causando transtorno para a família toda. Até que um dia ele resolveu, então, reunir toda a família, então ele, a mãe, as outras irmãs, para participar de uma reunião e falar com essa outra filha dele. E nesse dia, todo mundo sentou e cada um começou a contar, então, para ela, como o comportamento dela, como as atitudes dela afetavam negativamente na vida, como aquilo era ruim. Então a mãe deu exemplo que incomodava nisso, a irmã dava um outro exemplo aonde incomodava. E o que aconteceu? A menina a filha que estava sendo acusada, levantou naquela atitude que ninguém gostava, muito revoltada, e saiu e falando assim: eu não preciso de mais ninguém me falando o quanto eu sou ruim. E ele falou que aquilo ficou muito forte na vida dele. E com o tempo ele conheceu uma senhora que se chama Peace Pilgrim. Se chamava, porque ela já faleceu. É uma senhora que andava pelos Estados Unidos para falar sobre paz, sobre como ter mais paz. E ninguém muito conhecia o nome dela, só chamavam ela de Peace Pilgrim. Então, é uma peregrina, né? A peregrina da paz. E ela conheceu o Dr. Wayne e eles começaram a conversar. Ela leu livros dele, ela sobre a pessoa dela, e ela contou uma história para ele sobre uma tribo na África e como essa tribo resolviam conflitos internos que eles tinham. Então ela falou que assim, quando uma pessoa tinha feito algo que estava contra as regras dessa tribo, ou tinha feito mal para alguém, eles pegavam essa pessoa e colocavam no centro da vila dessa tribo, e todo mundo fazia um círculo então ao redor dela, mas deixava ela ali, sem comida, sem nada, e isso durante dias. E cada pessoa da tribo era instruído a falar com essa pessoa. Mas a instrução era a seguinte: cada um tinha que falar todas as virtudes daquela pessoa que estava sendo acusada. Então imagine o acusado, a acusada que está no meio da tribo porque fez algo que não está de acordo com a tribo, que prejudicou alguém, prejudicou talvez a tribo mesma. E a punição dela era ficar então ali no centro da tribo, sem alimentos,
E todas as pessoas da tribo tinham que chegar para ela e falar todas as suas virtudes. O quanto aquela pessoa era boa, quais foram todas as atividades que ela já fez que ajudou. Todo mundo tinha que falar até esgotar as possibilidades. E outra, eles eram orientados que eles não poderiam inventar nenhuma história, eles não poderiam exagerar naquilo que eles estavam falando, tinham que ser sinceros e falar tudo o que aquela pessoa, o quanto ela é boa para cada tipo de coisa que ela fazia na vida. E isso às vezes durava então dias, até com que fizesse então uma cerimônia simbólica de reintrodução daquela pessoa na tribo. E você pode pensar então que esse tipo de cerimônia quase nunca acontecia na tribo. Eram raras as ocasiões que isso acontecia. Porque você estava focando nas coisas boas de cada um. E querendo ou não, faz com que os outros que estão fazendo isso comecem a refletir o quanto eles têm de bom para contribuir. Aí o Dr. Wayne Dyer, ele voltou e falou assim: como eu poderia ter feito diferente com a minha filha? Como eu poderia naquele momento, naquela reunião com a família, ter falado assim: lembra como você gosta de ajudar as pessoas? Lembra como você é querida e atenciosa? Diz que ela é uma menina que ela saía na rua, ela queria ajudar. Se tinha uma pessoa de rua, queria ajudar quem pudesse, quem estava na frente dela. Isso antes dela chegar nessa fase de adolescência. Então, quanto que a gente pode, então, estar alimentando as coisas boas e não só reforçando aqueles pontos negativos de cada um. Quanto que a gente pode ajudar os outros e a nós mesmos quando a gente reforça os pontos positivos que nós temos em nós. Como que é rico isso. Pense, uma pessoa que já está com problemas de comportamento, que não está indo bem, não adianta você reforçar que aquilo só atrapalha, que isso não está certo. Sim, querendo ou não, essas pessoas que fazem isso, eles sabem desses problemas, mas são pessoas que estão precisando de ajuda. Então, se você reforçar quais são as coisas positivas que ela tem. Todo mundo tem algo positivo. Lembrar que tem um coração, que você é bom, que você é uma pessoa boa. Isso vai trazer um resultado muito diferente do que você alimentar aquelas coisas que a pessoa não quer ser lembrada do que ela já faz. Então, era esse que é o recado que eu queria trazer hoje. Como que a gente pode ajudar os outros? Como a gente pode ajudar alguém que está passando por uma situação que está tendo atitudes negativas, que está tendo comportamentos que geralmente talvez não faria se soubesse o quanto essa pessoa tem de virtudes, quanto essa pessoa tem de coisas boas para contribuir. E eu lembrei agora falando com vocês, eu lembrei que eu já tive essa maneira de falar. Às vezes quando uma pessoa fala alguma coisa pra mim, eu falo, não, você é melhor que isso. Eu sei que você não pensa assim de verdade. Eu acho que você consegue olhar de um outro jeito. Eu sei que você não é ruim do jeito que você tá falando. Você falou isso, mas lá no fundo você tem algo muito bom pra trazer. Então, sempre que você puder, reforçar o quanto a pessoa é boa. Não precisa esperar ela fazer algum problema, ter alguma atitude negativa. Mas sempre que você puder reforçar quanto aquelas pessoas que estão ao seu lado são boas. Nossa, olha que legal que você fez. Essa contribuição que você fez hoje numa reunião foi muito bom. Foi muito bom ver aquilo que você passou. Que legal, legal ver o quanto você é bom por dentro, o quanto você se importa com os outros. Então, usar isso de uma maneira de estar sempre enriquecendo os outros. Porque quando uma pessoa ela se sente bem com ela mesma, ela não faz nada de ruim para os outros. As pessoas que prejudicam alguém, ela só vai entregar aquilo que não tá bem dentro dela. É isso então, gente. Como a gente pode ajudar os outros? Reforçando tudo que essa pessoa tem de positivo na vida dela. E todo mundo tem alguma coisa.
Muito obrigada. Agradeço todo mundo que puder comentar no Spotify, aonde você escutar, se você conseguir fazer um review, colocar lá as estrelinhas, o que você acha do podcast. Isso ajuda bastante a que o podcast seja entregue para mais pessoas. Agradeço de coração se você puder sempre compartilhar as mensagens que você escutou para que mais pessoas alcancem. Isso vai ajudar a gente a trazer uma consciência positiva, um desenvolvimento pessoal muito mais amplo para todo mundo que está na nossa volta. A gente quer pessoas felizes na nossa volta, certo? Porque lembra, pessoas felizes não enchem o saco, então a gente encaminha essas mensagens para as outras pessoas que estão com a gente. Beleza? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.